boa tarde a todos. Muito bem-vindos a mais um episódio do nosso canal sobre educação patrimonial. Hoje falaremos como evitar um planejamento de risco. Não deixe isso acontecer com o seu patrimônio. Sabe aquelas formas conhecidas de planejar o futuro dos seus bens? Elas vão deixar o seu patrimônio em risco. Muito boa tarde, Antônio. Boa tarde a todos. Antes de tudo, gostaria de saber: o meu som está bom? O meu áudio está bom? Como é que estão? Vamos lá. Me diga você qual é o seu maior patrimônio. São imóveis, dinheiro, automóveis? Será? Acredito que não. É a sua família, não é mesmo? E o que você vai colocar a sua família em risco? A gente sabe que existem várias formas de planejamento, mas antes de saber a primeira, é necessário verificar a necessidade de identificar o que a sua família quer alcançar. Vamos às perguntas? Qual o seu maior objetivo como dono do patrimônio? Qual o objetivo da sua família? O objetivo da família é de extrema importância para poder iniciar o planejamento patrimonial, porque sem identificar o desejo e o objetivo da família, o planejamento será fadado ao insucesso. Os meus clientes que chegam aqui no escritório sempre pretendem, primeiro, evitar o inventário, porque o inventário é um drama que arrebenta o patrimônio e o emocional da família. Além dos custos com inventário, cartórios de registros de imóveis, certidões, advogados, são despesas que podem chegar a 40% do patrimônio da família. Também eles pretendem evitar o inventário buscando vantagens tributárias, ou seja, reduzindo aquele imposto sobre a herança e o imposto sobre a transmissão de bens. Que impostos são esses? O ITCMD, o imposto causa-mortes e doação, e o imposto de transmissão de bens intervivos, o ITBI. Desculpem. Então, sempre pretendem a redução dos impostos. Depois, sempre pretendem passar os bens aos filhos sem que percam o controle de tudo. Vocês sabem como é? É perder o controle em relação a genros e noras. Desculpem. Ninguém quer ficar no comando e dependendo de genros e noras, não é mesmo? Mas em que situação isso acontece? Quando é feita a doação de bens em vida. Os clientes também pretendem evitar os conflitos familiares, que são as brigas entre os herdeiros, esposa com os filhos com o cônjuge remanescente, né? O cônjuge sobrevivente. Muitas vezes, esses casos trazem muitos litígios entre os herdeiros. Depois querem proteger a família e o patrimônio. Sempre é o maior desejo de todos os clientes. Tá tudo certo até aí. E agora eu te pergunto, como o seu patrimônio vai estar em risco? São os seguintes casos que o seu patrimônio vai ficar em risco. Primeiro, se você nada fizer, se você ficar totalmente inerte, já vai ter essa perda patrimonial, porque o inventário é o golpe silencioso que pode consumir até metade do patrimônio que você construiu. Se você nada fizer, o seu patrimônio vai acabar no inventário. Exatamente, é isso mesmo. Por isso, os mais abastados evitam o inventário, fazendo um planejamento patrimonial. O inventário ele corrói o patrimônio das famílias brasileiras.
ele traz muitas dores, aborrecimentos, e as despesas são infinitas. É um saco de dinheiro, são diligências, são certidões, anos a fio esperando o litígio entre os herdeiros terminar. Os inventários aqui no escritório, eles levam de 10 a 15 anos. Sempre tem litígio. Um quer ser o inventariante, o outro não quer ajudar a pagar as custas. Os herdeiros vão entrando em litígio infinito. É incomensurável. Brigas, desavenças e muita tristeza, além da perda patrimonial, que é muito grande. Imóveis invadidos, muitas vezes, porque nenhum dos herdeiros quer cuidar. O outro não quer sair do imóvel para poder vender e resolver a questão do patrimônio familiar. O inventário é o mal para as famílias brasileiras. É um grande vilão. Segundo grande ponto que você não deve deixar: testamento. O testamento é a declaração de última vontade. Ele é feito em cartório, geralmente, onde você já coloca ali os seus desejos sobre a distribuição de bens quando você não estiver mais aqui. No entanto, tem vários quesitos ali, tem vários requerimentos a serem tratados. Primeiro, se a pessoa é capaz, na hora de testar, uma pessoa interditada, uma pessoa incapaz, não pode fazer testamento. E isso muitas vezes é questionado. Os filhos questionam se a pessoa, o dono do patrimônio que fez o testamento, se ele ainda era capaz, ou se ele estava numa situação já de incapacidade, por exemplo. Então, não pode fazer um testamento de qualquer jeito, tem formalidades e tem que respeitar a lei. Se a pessoa tinha capacidade para testar. Então, o fato mais horrível do testamento é que não se evita o inventário. Tem gente que faz testamento achando que os filhos não precisarão fazer o inventário, mas isso não é verdade. O testamento é preciso levar para o juiz aprovar, o Ministério Público precisa atuar. Então, não é assim, vou fazer um testamento e tudo vai dar certo. O testamento realmente complica o inventário. Não há dúvidas de que os filhos terão de fazer o inventário e terão enormes gastos com o inventário, honorários de advogado, impostos sobre herança. Esse imposto sobre herança vai aumentar muito com a reforma tributária. Ou seja, o testamento vai colocar o seu patrimônio em risco, porque os seus bens serão dilapidados com o inventário. O testamento realmente não é a melhor forma. Tem gente que acredita que a doação de bens é a melhor forma. Não. Deve-se evitar a doação de bens. Por quê? Primeiro, o imposto é o mesmo, é aquele imposto ITCMD, o imposto de transmissão causa-mortes e doações. É o mesmo imposto do inventário, os mesmos custos do inventário, com cartório de notas para fazer a escritura de doação, registro de imóveis. É o mesmo imposto e ainda vai fazer uma doação de bens em vida sem assessoria de advogado? É muito perigoso, porque o cartorário, ele vai olhar o lado do cartório, não o seu lado, percebe? E a doação é muito cara. Para quê? Se ela vai ter os mesmos custos do inventário e você ainda vai perder todo o controle sobre o bem se quiser vendê-lo futuramente. Não vai ter benefício econômico nenhum. Muita gente ainda acredita que o melhor também é a venda do imóvel para os filhos, mas cuidado,
simular uma compra e venda vai gerar muitos problemas com o fisco. A Receita Federal fica de olho. Muita gente fala que é só vender. É só fazer um contrato de compra e venda e pagar o ITBI, que é o Imposto de Transmissão sobre os Bens Imóveis, o Imposto Intervivos. Mas você também não vai ter benefício. Se a venda for realmente real, o filho tem que dar o dinheiro. E se você receber o dinheiro, esse dinheiro futuramente vai parar no inventário, percebe? Porque ele vai estar ou na sua conta corrente, ou em alguma aplicação financeira. Então, não é o ideal. Se for simulação, você corre o risco de pagar o ITBI por conta da compra e venda, e o Estado vai intervir e poderá cobrar ainda o ITCMD, que é o Imposto Causa Mortes e Doação, se ficar exatamente configurado que não houve uma compra e venda realmente. O filho corre esse risco de pagar futuramente. Você vai colocar o seu filho em risco. E ele terá de pagar tudo isso ainda com juros e multa, além de ter de pagar o imposto de transmissão de bens imóveis. Ou seja, não coloque o seu patrimônio e os seus filhos em risco. E aí vem a pergunta: como passar os bens aos filhos sem perder o controle, sem colocar os filhos em risco? Veja, o testamento não resolveu o problema, porque não evita o inventário. Vai ter inventário do mesmo jeito. Você acha que o usufruto sobre qualquer doação de imóveis aos filhos vai te dar poder sobre esse imóvel? Você acredita nisso? Tem gente que acredita ainda que o usufruto é a melhor coisa a se fazer para manter o controle sobre os bens, mas não é. O usufruto só te dá poder de usar e gozar o imóvel, morar, usar, alugar, mas você não tem os totais poderes sobre esse patrimônio. Se você quiser vender, não é você que vai vender, vai ser o seu filho que recebeu esse imóvel com reserva de usufruto. Você vai depender dele, da sua nora e do seu genro. Pense só, você gasta um dinheirão para fazer a doação de bens com a reserva de usufruto. E, de repente, você quer vender esse imóvel para morar no campo, morar na praia, por um tempo. Imagine, você pensa, eu quero vender esse imóvel e comprar um outro na praia, lá comprar uma chácara no campo. Você vai depender da concordância do seu filho para morar lá? E se seu filho, até que o seu filho concorde, mas será que o seu genro ou a sua nora vão concordar? E se eles estiverem se divorciando e o seu genro ou a sua nora disser não, eu só vou concordar com a venda e vou assinar se ele me der uma pensão maior? Acontece. Nós já tivemos casos assim no escritório. Ou você me paga uma pensão maior, ou eu não vou assinar a venda de tal imóvel. Já aconteceu. Imagine essa situação. E ainda o imóvel sobre o qual você comprou. Quer dizer, o seu filho não comprou, a sua nora não comprou, e você fica dependendo deles. Caso você queira vender, imagine. Imagine você numa situação no futuro, ou seja, a doação de bens não é bom para ninguém, ainda com a cláusula de usufruto. Você também pode imaginar, não, eu vou comprar os bens já em nome dos meus filhos. Pior ainda, você não vai ter controle nenhum sobre esse bem. Você vai depender totalmente do seu filho
para que seja assinada essa venda amanhã, caso você queira vender. Ou seja, a doação de bens com reserva de usufruto e a doação de bens com a cláusula, a doação de bens direto para o seu filho, você vai sempre depender da assinatura dele para poder vender. Olha que absurdo. E ainda que você simule uma venda, uma compra e venda, você vai colocar o seu patrimônio e o seu filho em risco com o governo. Porque o governo, o fisco, pode entrar com uma ação judicial, cobrando multa, impostos atrasados, e vai perder também o total controle sobre o bem, dependendo ainda da assinatura do seu filho. Não tem jeito. Qualquer doação de bens, qualquer simulação de compra e venda vai te prejudicar. Ainda que você queira vender para o seu filho, ele vai precisar provar que ganhava aquele dinheiro. Ele vai ter que ter essa renda declarada no imposto de renda dele. Então, você não pode colocar o seu patrimônio em risco, nem a sua família, porque você vai perder totalmente o controle sobre os bens. Não utilize desses instrumentos. Não faça isso. É o pior para você que comprou o seu patrimônio com tanto esforço. Todas as pessoas querem evitar conflitos familiares, não é mesmo? Aí você pensa assim: você acha que no caso do Gugu, do Cid Moreira, do Chico Anísio, o testamento evitou conflitos familiares? Claro que não. Vamos ver o caso do Gugu. Ele fez testamento e o processo ficou parado, aguardando a anulação do testamento por mais de 5 anos. O inventário ficou parado, aguardando essa resolução do testamento, ou seja, não beneficiou ninguém, muito pelo contrário. Foi a pior coisa o testamento no caso do Gugu. No caso do Cid Moreira, também, o testamento causou inúmeros litígios e ainda houve o pedido de nulidade do testamento. A esposa pedindo para que fosse cumprido o testamento e os outros herdeiros pedindo a nulidade. Ficou tudo parado, aguardando o desfecho dessa ação de anulação do testamento por muito tempo. A mesma coisa no caso do Chico Anísio. Anos e anos de litígio aguardando o desfecho do testamento. Então, o testamento não evita os litígios. Por quê? Porque vai ser lido quando você não estiver mais aqui. E o testamento pode ser questionado. Licitude, se a parte era capaz de testar ou se já estava doente. Existe isso. Então, não é a melhor forma. A doação de bens em vida com usufruto também não evita conflitos, porque pode haver doação inoficiosa. Um dos herdeiros receber a mais que o outro. Então, isso pode ser também questionado. Comprar bens em nome do filho e não em nome do outro pode ter outro problema. Além de perder o controle e sem usufruto, o outro filho pode questionar também que você comprou um bem para um e não comprou para o outro. E esse filho que ficou em desfavor vai questionar. A compra e venda também vai haver conflitos. Pode ter uma ação judicial pelo fisco, um filho não ter lastro para comprar e ainda fazer uma declaração
de renda que não tem essa renda mensal para poder pagar esse imóvel, vai ter incidência do imposto 27,5%, ainda a multa, e ainda o imposto de ITCMD, quer dizer, não faça as coisas sem uma assessoria de um advogado, porque pode haver muitos problemas nesses instrumentos, percebe? Quer proteger os seus bens? É necessário um planejamento patrimonial, colocando você no controle de tudo, até o dia em que você não estiver mais aqui. Testamento e doação de bens não protegem o patrimônio como as pessoas imaginam. Se o patrimônio doado aos filhos, esses filhos tiverem qualquer dívidas futuramente, vai atingir esse patrimônio. Então, esse patrimônio tem de ser preservado. E fazendo dessas formas, como a gente conversou aqui, esse patrimônio será atingido e você não estará tomando uma atitude de preservação e perpetuação desse patrimônio às próximas gerações. Compra e venda entre pai e filhos é complicado, pode dar problema. Compra só em nome dos filhos, sem reserva de usufruto, também pode dar problema por causa de terceiros, por causa da atividade comercial dos seus filhos ou a sua atividade econômica, por exemplo, a sua empresa. Isso tudo é o que você não deve fazer. Assim, essas formas não são as melhores para proteger nem a família, nem o patrimônio. Então, o que todo mundo pretende, sempre, o que todo mundo sempre pretende é, vamos ver aqui, é organizar o seu patrimônio para evitar que os seus filhos passem pelo inventário. Ninguém merece um inventário, muito menos as pessoas que você ama, sejam os filhos ou outras pessoas para quem você quer deixar o patrimônio e o seu legado. Você tem de garantir o seu legado de formas seguras, que possam proteger o patrimônio de qualquer revés econômico da sua atividade empresarial. Você não pode deixar o seu patrimônio em risco, nem os seus filhos. Você tem de proteger também os seus bens. É o mais importante. Pagar menos impostos e evitar que o seu patrimônio fica exposto a tudo isso. Portanto, existem outras formas de proteção patrimonial, que nós falamos nos outros vídeos, né? É um sistema de proteção patrimonial, que só depende de você dar o primeiro passo. E o que pretendemos sempre? Qual é o objetivo da sua família? Qual o seu objetivo? Esses institutos que falamos hoje são totalmente obsoletos, que não vão atender os desejos da sua família. Isso, geralmente, prejudica o patrimônio da família, não é o melhor para as famílias. Por isso, é necessário ser analisado caso a caso, patrimônio a patrimônio, estrutura familiar, para que você possa fazer um excelente projeto de planejamento patrimonial. Um projeto como a planta de uma casa, para que possa atender a sua família e aos seus filhos, para que eles sejam totalmente beneficiados. Quais são os seus objetivos? Você quer evitar o inventário, pagar menos imposto, não perder o controle sobre esse patrimônio, evitar os conflitos familiares,
proteção patrimonial, perpetuação desse patrimônio, proteger a sua família? Então, quais são os passos? O primeiro é dar início a um planejamento patrimonial, principalmente por conta da reforma tributária. O ministro Haddad e a ministra Simone Tebet já disseram que querem aumentar o imposto para quase 30%, o imposto sobre herança. Então, se as famílias não começarem a dar o primeiro passo por meio de um planejamento patrimonial, certamente o patrimônio das famílias brasileiras será atingido. Porque os bilionários, os empresários, eles já têm um sistema de planejamento patrimonial por meio da holding familiar que é utilizado há décadas, desde 1976. E o patrimônio dos bilionários não será pego. Somente o patrimônio das famílias brasileiras de médio porte, de pequeno porte. Pois é isso que o governo está pretendendo, arrecadar mais para pagar as contas do governo, como a gente está ouvindo nos noticiários, nos jornais. Então, se as famílias brasileiras não fizerem e darem o primeiro passo, não fizerem um bom planejamento patrimonial, o patrimônio vai ser atingido. E por que pensar num planejamento agora? Porque é a solução agora de um problema futuro que os seus filhos terão, o inventário. E certamente eles terão de vender algum imóvel para pagar aquela montanha de despesas que a gente já viu. Ou seja, os filhos, quem você ama, terão de pagar todas essas contas. O planejamento patrimonial é o caminho para você colocar em prática a preservação do patrimônio. E é assim que se faz. Um bom planejamento patrimonial por meio do sistema de holding familiar, que é você trazendo todo o seu patrimônio, integralizando o capital social de uma empresa com os seus imóveis, tirando os seus imóveis do seu CPF e passando para um CNPJ, uma estrutura patrimonial familiar, para que você não tenha nenhum imóvel no seu CPF, que é por aí que começam os problemas. É fazer como os grandes empresários brasileiros fazem. Você vai institucionalizar o seu patrimônio. Você vai integralizar o capital social de uma ou várias empresas com o seu patrimônio. E já fazendo a doação dessas cotas aos seus filhos. Ou seja, nem você, nem os seus filhos terão mais nada no próprio CPF, porque a empresa será dona de um patrimônio. E aí será o início dos grandes benefícios econômicos, as grandes vantagens tributárias que você e sua família terão. É por meio desse planejamento patrimonial. Você estará seguro, protegido, evitando os aumentos dessa grande carga da reforma tributária para o ano que vem. É assim que se faz a grande proteção da família brasileira. Amanhã eu farei um tira-dúvidas. Para quem não sabe como começar um planejamento patrimonial, quem ainda tem dúvidas sobre esse sistema por meio de uma holding familiar, amanhã eu farei esse tira-dúvidas. Se você se interessa pelo tema, participe. Amanhã, às 12h30, no nosso canal de Educação Patrimonial Pod Holding. Amanhã eu vou deixar o link aqui nas redes sociais para que vocês possam participar. Vocês vão me mandando as perguntas, pode ser aqui no comentário do vídeo e podem ser também dúvidas pelo e-mail, pelo chat.
ali do nosso Instagram, também Facebook, e amanhã estaremos aqui de volta. Toda semana, às quartas-feiras, às 12h30, e amanhã, quinta-feira, o nosso Tira Dúvidas. Mande a sua dúvida, que eu vou estar aqui à disposição. Por hoje encerramos mais um episódio do nosso canal de Educação Patrimonial. Muito obrigada, Marinalva, obrigada ao Antônio e a todos que estiveram aqui. Um grande abraço e até a semana que vem.